você que me acompanha por aqui nesses vídeos sobre dicas tributárias. Dando continuidade ao que a gente começou na semana passada, eu quero falar com vocês sobre mais um tipo de incentivo fiscal de redução de pagamento de imposto de renda que tem à disposição das companhias, que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi batizada assim por causa de um diplomata chamado Sérgio Paulo Rouanet, que ele era o secretário de Cultura na época do governo Collor. Essa lei é uma lei de 1991, é a Lei 8.313. É uma lei que já foi bastante marginalizada pelos desvios que aconteceram, por gente que meteu a mão na grana em prol da cultura, mas não foi para cultura nenhuma, foi para outros objetivos. E infelizmente é o único mecanismo que nós temos de incentivo à cultura no Brasil. E assim, uma curiosidade, eu acho que o legislador, quando criou essa lei, ele já previu as possibilidades de desvio, porque essa é a única lei que eu conheço de incentivos fiscais cujo artigo 40 dela prevê uma pena de 2 anos e meio de prisão e 20% de multa para quem se utilizar dela para reduzir base tributária de forma fraudulenta. E mesmo assim isso aconteceu algumas vezes. Aconteceu tanto do lado de produtores que criaram situações falsas para captar recursos, e como também de pessoas que se utilizaram de algumas artimanhas para reduzir tributação. Só que eu não vi ninguém ser preso até hoje por causa disso. A gente viu aí alguns escândalos rolando pela mídia, mas gente na cadeia eu não vi ninguém. Bom, mas isso não é problema nosso. O meu objetivo aqui também não é esgotar esse assunto, porque é um assunto que tem uma certa complexidade, tem que ter uns certos cuidados para você utilizar o benefício, porque uma coisa que todo empresário, todo profissional que mexe com finanças de uma companhia, que mexe com parte tributária de uma companhia, deve ter na cabeça o seguinte: tudo aquilo que eu faço hoje, eu tenho 5 anos de prazo para ser comprovadamente um benefício. Então, qualquer coisa que eu for fazer, seja tomar um benefício fiscal, seja implantar um planejamento tributário, qualquer coisa eu tenho que pensar sempre no futuro. Então, isso não é diferente com a Lei Rouanet. Então, essa Lei 8.313, os mecanismos para fomentar a cultura através de redução de base tributária, não de base de carga tributária, está lá no artigo 18 da lei. Esse artigo 18 da lei, ele permite que as pessoas, não só jurídicas, mas as pessoas físicas também, utilizem parte do imposto de renda devido para investir em cultura. E esse investir em cultura é através do FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura, ou do FICART, que são os fundos de investimento de cultura. Esses são fundos privados, não tem dinheiro público nele, e são fundos que eles são regulados pela CVM. Isso dá a eles uma certa credibilidade e até uma forma de você investir. Você pode, ao invés de você fazer doação para algum determinado projeto, você pode comprar cotas de um fundo. E essas cotas do fundo seria como um investimento qualquer. Se a obra der um resultado positivo, você lucra com isso e você tem uma tributação aí como se fosse um fundo de renda variável. Então você tem essa possibilidade de ganhar algum dinheiro com isso. Bom, mas voltando à redução tributária, que é aqui o nosso objetivo, então tudo aquilo que você fizer a título de doação ou patrocínio, você pode reduzir diretamente do imposto de renda que você vai pagar. Então, ao invés da sua empresa pagar um DARF inteiro, ela vai pagar um DARF com desconto. Esse desconto ele é limitado pelo governo. Todo ano o governo pode colocar qual é a limitação disso, até por uma razão muito simples. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, e essa lei de responsabilidade fiscal ela prevê que toda renúncia tributária ela tem que ter uma contrapartida e ela tem que ter uma previsão orçamentária. Então, por isso, todo ano o governo Bolsonaro mesmo deu uma redução bastante significativa no teto desse tipo de contribuição em 2019, que gerou aí uma gritaria geral no mercado, mas alguma coisa tem que ser adotada de acordo com a política fiscal, com o orçamento fiscal para aquele ano. Então,
Dentro desse limite, você pode utilizar a aplicação em incentivos culturais para você reduzir a sua base tributária. Então, quando eu falei de ter cuidados com isso, porque, por exemplo, quando você compra uma cota de um fundo desse, essa cota desse fundo, você toma aí uma dedutibilidade, você pode reduzir na base de cálculo do seu imposto de renda, mas se essa cota virar pó no futuro, ou seja, o projeto não for para frente, ou o projeto não gerar nenhum lucro, você não ter nada para você recuperar, quando você for baixar isso na contabilidade, isso vai ser baixado como não dedutível. Então você tem que tomar um cuidado, porque toda perda que você tem de um investimento que é decorrente do incentivo fiscal, ele por natureza é não dedutível, por uma razão muito simples. Quando ele foi constituído, ele te deu um benefício fiscal, enquanto quando ele volta, ele tem que dar o mesmo reflexo fiscal. Então ele vai ser considerado como não dedutível. E é nessa hora que eu falo que você precisa tomar cuidados em relação ao futuro. Então você não pode utilizar todo o seu limite. Você tem que fazer uma continha de forma que, se você tiver lá no futuro que baixar esse investimento como não dedutível, você mesmo assim teve aí a oportunidade de postergar o pagamento daquele imposto. Todo mundo que conhece como é formado o lucro real, todo aquilo que você tem no seu resultado contábil, que é não dedutível, é como se você fosse dizer que fosse uma receita tributável. Por quê? Porque você vai baixar o lucro contábil, mas você não vai baixar o resultado fiscal. Então, sobre isso, você tem aí um efeito tributário. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você pode avaliar, porque o investimento, você pode fazer uma avaliação dele criteriosa, você pode chegar à conclusão, não, esse cara aí é muito bom, esse produtor é excelente, esse filme vai bombar, essa obra vai bombar, mas pode não acontecer nada disso. Então, você sempre deve ter essa reserva de cautela de se precaver para uma eventual baixa não dedutível disso e você não ter nenhum prejuízo. Isso aí é tranquilo de você fazer. Basta você colocar numa planilhinha de Excel o montante que você tem de redução esse ano, quanto ele corresponde e quanto é que você poderia ter de tributação daqui a 5 anos. Então você dá para fazer uma continha com isso e ter aí um benefício que, pelo menos da postergação do imposto. Então, o importante é você saber que essa possibilidade existe. Você pode utilizar os benefícios da Lei Rouanet ainda para você reduzir a sua carga tributária no que diz respeito àquela grana que vai para o fisco. E também você pode ter um retorno tanto no investimento através das cotas do FICARD, como também quando você faz um patrocínio, você tem aí um retorno de propaganda. Isso gera uma publicidade naquele filme e você tem um retorno, pelo menos, de divulgação da sua marca na mídia. Bom, então esse é o incentivo de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais. E se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a Lei Rouanet, sobre isso que eu estou falando, de ter cuidados na utilização, meu e-mail está aqui embaixo. Escrevam para mim e a gente continua esse papo. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tchau.